Deus. Então vamos para a palavra do Senhor. Nessa semana nós vamos falar, nesse mês na realidade de julho, nós vamos falar sobre uma série de mensagens que o tema é criando uma cultura de honra. Repita, criando uma cultura de honra. Eu vou contar algumas coisas que eu andei observando. Fiz parte de uma escola, como é que chama? CPA, lembrei. CPA é Conselho de Pais e Alunos, em uma escola aqui. Fiquei lá durante, acho que, 3, 4 anos lá. E no último ano, antes de eu sair, eles tinham uma questão seguinte, que quando o aluno ele ficava, em vez de prestar atenção na aula, ele ficava lá no telefone, mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, ou mexendo em sites que não deveria. Ele avisava primeiro, avisava segundo, depois eles pegavam o telefone e eles guardavam no armário. E pedia para o aluno, pedia para o pai vir buscar. E aconteceu que um aluno na realidade estava vendo um site que não tinha nada a ver no momento de aula. O professor pegou o telefone, colocou lá na diretoria, lá no armário trancado, e falou para a moça, para ela pedir para que o pai dela ou a mãe viesse buscar. Então a criança ou a adolescente, com medo de falar para o seu pai, o que ela falou? Falou que perdeu. E aí o pai comprou um outro telefone para ela. E aí depois o pai descobriu que o telefone estava no armário da escola. E o pai foi lá na escola xingar o professor e xingar o diretor, dizendo que eles tinham tomado o telefone da menina, tinham ficado com o telefone da menina. Só que estava lá registrado, quando eles pegam, eles colocam em um plástico, ele lacra o plástico, coloca o motivo e põe lá. E aí ele foi lá e xingou o professor, junto com o aluno. Outra vez eu estava num supermercado, e eu vi que um filho, ele xingou a mãe de burra, na frente de todo mundo lá. Foi uma coisa assim feia. Ele humilhou a mãe dele naquele dia. Eu liderei, quando trabalhava no meio secular, liderei um grupo de mais ou menos de 15 a 20 pessoas. E uma vez uma pessoa chegou para mim me desafiando e falou assim, ó, se o senhor quiser, vai ser desse jeito, se não quiser me manda embora. E aí eu não quero nem citar alguns exemplos que acontecem dentro da igreja, do liderado chegar para você e falar determinadas coisas. Mas a questão é, aonde essas histórias se conectam? Aonde essas histórias que eu acabei de contar da criança, do adolescente na escola, do filho desrespeitoso lá no supermercado, do subordinado desrespeitoso na empresa, aonde essas coisas se conectam? Se conecta em algo que está escasso e cada vez é mais raro dentro de uma sociedade. E como toda igreja, ela faz parte de uma sociedade também, isso acaba respingando dentro da igreja. Aonde isso se desconecta, onde isso se conecta, essas histórias de escola, essa história de supermercado, essa história de empresa, essa história de igreja, aonde isso se conecta? Se conecta
naquilo que a gente vai falar nessa noite. Se conecta na desonra, na falta de honra que as pessoas têm, que os seres humanos têm. Eu lembro, falei isso de manhã, né? Quem tem mais ou menos a minha idade aí, deve ter passado por isso. Quando a gente fazia algo que o professor ou a professora achava que não estava legal, a minha professora tinha uma régua de madeira desse tamanho. E aí, quando você não fazia a lição, você tinha que dar a mão, e ela caprichava. Imagina isso hoje, né? Direitos humanos já, né? O direito dos manos já estava tudo em cima. Por isso que tem muito mano. Por quê? Por causa que tem os direitos dos manos hoje. E aí tem muito mano e não tem filho que obedece. Mas era assim, quando você fazia alguma coisa errada, você apanhava. Quem já levou uma reguada na mão já? Não, nunca, só eu? E aí quando você chegava em casa, você tinha que chegar escondendo a mão. Por quê? Porque se você contasse para sua mãe, você apanhava também. E aí você ficava pianinho. Porque naquele tempo, uma das coisas que se contava era o quê? O respeito, porque honra tem a ver com respeito. Ai de mim, se eu aumentasse a voz para minha tia, que no caso foi a pessoa que me criou. Ai dos meus amigos, se aumentasse a voz para o pai. Era honra que a gente tinha. O pai, lembra que quando o pai olhava para você, você fazia uma coisa errada, estava na frente de todo mundo, e o pai não queria falar nada, ele só olhava para você. A tua alma, ela saía do corpo, já pensando no que ia acontecer, e ela só voltava porque ela ligada pelo fio da vida, e Deus dizia assim, não é a hora de você ir daí, volta. E aí o pai só olhava para você, e você já entendia tudo. Você não tinha o discernimento ainda, você não tinha o dom de discernir as coisas, mas naquele momento você já discerniu o que ia acontecer na sua vida. Estou frito. Mas naquele tempo existia honra. Os filhos honravam os pais. Os filhos honravam os professores. Se eu não me engano, na China ou num país asiático, as pessoas só se curvam diante do imperador e diante de um professor. Isso é uma cultura da honra. Agora, eu quero falar sobre, nessa série de mensagens, criando uma cultura da honra, sobre o tema, a honra, ela é uma chave poderosa. Honra no grego significa time. Não é o time do inglês, é o time do grego. E quando falamos a palavra time, o grego ele entende que é algo precioso. Ele é algo de valor. E eu fico pensando, se é algo de valor, por que nós perdemos essa referência? E ninguém guarda algo de valor em qualquer lugar. A gente esconde. A honra, ela é algo que precisa ser protegido. Agora, se você quiser entender o significado de uma coisa mais profunda, você procura o antônimo, ou seja, a palavra o contrário. E qual é o contrário da honra? É a desonra. E a palavra grega para desonra é atimia, que diz tratar algo precioso como comum. Como comum. Por exemplo, seu casamento é precioso, a sua esposa é preciosa para você? O seu esposo é precioso para você? A sua mãe é preciosa para você? Então por que algumas pessoas desonram o esposo?
desonra a esposa, desonra o pai, se é algo precioso. É algo precioso, mas a desonra faz com que a gente trate algo precioso como algo comum. Você já prestou atenção que para falar algo com o seu filho, ou o filho falar com o pai, o marido falar com a esposa, ou a esposa falar com o marido, a gente não mede palavra. Agora, se eu vou falar com alguém que eu não conheço, eu escolho as palavras, mas eu não escolho as palavras para falar com aquelas pessoas que eu amo e que eu digo que honro. John Bevere, ele diz: toda honra verdadeira, ela tem origem no coração. Por quê? Porque eu acabei de falar para você, a honra é algo valioso, é algo que tem um valor inestimável, e é por isso que toda honra verdadeira, ela tem a sua origem dentro do nosso coração, e a desonra também, ela tem origem dentro do nosso coração. Isaías capítulo 29, o verso 13 diz: por isso que Deus diz, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, eles me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Deus está dizendo, esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por quê? Porque Deus, é Ele que sonda o nosso coração, e é lá dentro que Ele vê se existe uma honra ou se existe uma desonra dentro do nosso coração. A verdadeira honra, ela flui de um coração que teme a Deus. Nossa compreensão de quem é Deus nos faz temê-lo. Obviamente que isso que quando nós passamos a conhecer a Deus, nós aprendemos a honrar aquilo que Deus honra. Deus honra tanto cada um de nós, que a Bíblia diz que Ele colocou algo precioso dentro de cada um de nós. 2 Coríntios diz que nós somos vasos de barro, que carregamos um tesouro precioso. Deus disse assim, vou honrar a igreja. E aí o que Ele faz honrando? Ele coloca o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Isso é honra. Honra. E nós, o que nós merecíamos? Eu já falei aqui, estudem a Bíblia, para vocês entenderem, que os verdadeiros filhos de Deus, da promessa de Deus, são os judeus. Nós somos adotados. Nós somos adotados. Fomos enxertados. Mas para Deus falar para mim e para você que não existe distinção nenhuma, sabe o que Ele fez? Ele nos honrou, derramando o Espírito Santo dentro do coração de cada um de nós. Então a honra, ela é algo que só pratica quem conhece a Deus. Por vezes vivemos o princípio da desonra em nossas vidas, porque estamos satisfeitos em apenas ser salvos. Não buscamos conhecer a Deus. Esse conhecimento nos possibilita trocar de óculos e começar a enxergar o mundo não pela lente embaçada do homem, mas pela lente de Jesus. Jesus sendo Deus, a Bíblia diz que Ele honrou cada um. Ele poderia chegar para Pilatos e dizer, Pilatos, você está todo errado, vou mandar cair fogo do céu.
Mas ele, naquele momento, ele honrou a autoridade de Pilatos, ali na terra. Samuel Santos, ele diz o seguinte: não podemos viver um princípio espiritual com a mentalidade carnal. Na carne não é possível vivê-lo, porque a honra é um princípio espiritual, ela é algo que vem do céu, ela é algo que vem de Deus. E ele diz que nós não podemos viver esse princípio espiritual na nossa vida com a nossa mentalidade carnal, nós precisamos enxergar com a mentalidade de Deus. Romanos capítulo 12 e o verso 2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente, irmão, ela só acontece quando nós temos conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, a gente começa a honrar aquilo que Deus honra, a ter respeito por aquilo que Deus respeita. Lá no mundo diz assim: não, peraí, eu sou melhor do que eles. E aqui na realidade, aqui, quando você olha aqui, eu conheço muitas pessoas aqui na igreja, que teriam uma capacidade intelectual maior do que a minha para dirigir essa igreja. Pensa melhor, é mais centrado, é mais polido nas palavras. E aí Deus vai lá e coloca tipo um nordestino, alguém que não fala perfeito. E Deus, por que Deus coloca? Porque Ele quer testar no nosso coração princípio de honra. Muitas vezes Deus coloca pessoas que, ao nosso ver, são intelectualmente inferiores a nós, só para testar um princípio espiritual que tem dentro do nosso coração, que é o princípio de honra. Samuel Santos, ele vai dizer o seguinte: não honramos porque não conseguimos discernir a unção de Deus na vida da pessoa. Porque a questão é o seguinte, irmão, presta atenção, não é a vasilha que tem valor, mas é aquilo que está dentro da vasilha que tem valor. E muitas vezes nós não honramos o nosso líder, nós não honramos o nosso professor, nós não honramos pessoas, porque nós não reconhecemos muitas vezes a unção de Deus na vida daquela pessoa. Quando Samuel foi escolhido pelo povo, e Samuel começou a andar por outros caminhos, o exército de Davi teve a oportunidade de matar Saul. Estou corrigindo aí, não foi o Samuel que desviou, foi o Saul. Quiseram matar Saul. Davi disse assim: de maneira nenhuma, como eu vou tocar num homem que carrega a unção de Deus? Mas ele é um rei ruim, mas ele é um rei imperfeito. Ele pode ser ruim, ele pode ser imperfeito, mas enquanto ele tiver a unção de Deus na vida dele, eu estou reconhecendo, e não tem nada a ver com ele, tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com as pessoas que nos lideram, tem a ver com Deus que colocou aquelas pessoas para nos liderar lá na firma. Até lá na presidência, Deus permitiu. Que a nossa oração, às vezes eu não posso falar isso, que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. O Anderson Silva tem, o André Valadão tem, mas eu não tenho, eu tenho que ficar quieto. Mas Deus
com certeza colocou ou permitiu, não foi Deus que colocou, presta atenção, não foi Deus que colocou, foi talvez quem votou nele que colocou ele lá. E quando as coisas estiverem ruim, lembre-se que você tem que orar para as coisas acontecer melhor, porque você apostou nele. Mas isso não vem ao caso, porque isso acabou separando os irmãos. Mas não vem ao caso, o que vem é que eu preciso orar, para que Deus abençoe a vida daquele homem, para que possa abençoar a nossa vida e a vida da igreja. Então eu tenho que reconhecer que Deus permitiu que ele estivesse lá, porque se Deus não permitisse, Deus é o dono da vida e da morte, para nos ensinar alguma coisa, para nós nos aprender alguma coisa. E o Samuel Santos, ele diz, não honramos porque não conseguimos discernir a unção de Deus na vida das pessoas. Por quê? Por que isso acontece, irmão? Imagina o Júnior, tem 18 anos de oitavo, 18 anos de oitavo, a Thaisa, que hoje é pastora do Ministério de Jovens, imagina a Thaisa que corria por tudo que é lado, entrava debaixo dos bancos, dava trabalho para os diáconos da igreja, e talvez alguns estavam aqui, quando a Thaisa era pequena, eu sei que a Lucivana estava, Júnior também estava, pegou ela pequenininha ainda, depois você conta os podres dela para a gente, quando ela era pequena, e aí você vê, não, mas hoje ela é minha pastora, hoje ela exerce um cargo de liderança na minha vida. Aí o que eu digo para você, não olhe para a pessoa, olhe para a unção que ela carrega. Não honramos porque não conseguimos discernir a unção de Deus na vida das pessoas. Então olhamos para alguém quando deveríamos olhar para a unção de Deus que ele carrega. Isso diz pouco sobre ele e muito sobre Deus, de pegar alguém que aos olhos das pessoas pode ser incapacidade e dizer, vou usá-lo, ou vou usá-la. Primeira Coríntios capítulo 2, o verso 14 diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se decine espiritualmente, mas quem é espiritual decine todas as coisas, e ele mesmo a ninguém é decidido. Então ele está dizendo, para definir a unção na vida das outras pessoas, nós precisamos o quê? Ser espiritual, e entender que existe um processo onde Deus controla todas as coisas, irmão. Deus controla. Perguntaram para mim um dia aí, pastor, até quando você vai pastorear a igreja? E aí eu falei, se eu parar amanhã, você volta para a igreja? Eu respondi, se eu parar amanhã, você volta para a igreja? Não me respondeu, colocou lá na caixinha de pergunta, né, que dia que você vai parar de pastorear a igreja? Eu falei, se eu parar de pastorear amanhã, você volta? O que acontece com uma pergunta como essa? A pessoa não entende que tudo é Deus, porque aí eu respondi para ela assim, olha, não, depois eu continuei a responder, primeiro eu brinquei com ela, se eu parar de pastorear, você volta para a igreja? Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu pretendo ficar um bom tempo, mas pode durar um dia, um mês, ou alguns anos, porque a igreja ela é de Deus, e Ele coloca quem quer e tira quem quer no tempo que Ele quer, quando chegar o tempo de eu sair, Ele vai dar um jeito e vai me tirar, fica tranquilo, porque o mais importante é que você aprenda que você precisa reconhecer a unção que Deus coloca na vida das pessoas, mesmo essa pessoa não sendo
aquilo que você esperava que fosse. E não vai ser, porque nem Deus, nem Jesus Cristo foi tudo para todo mundo. Muitos olharam para Jesus e falaram: cara, é um charlatão, é um enganador. Outros falaram: é um beberrão, só vive bebendo vinho aí com a turma. Então as pessoas não enxergavam. E aquelas pessoas que não enxergavam a unção de Deus na vida de Jesus, foram as pessoas que não foram agraciadas com os milagres de Jesus. Ele andava no meio da multidão e a multidão não era curada, mas aquela que reconhecia a unção era curado. Exemplo, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando em direção a Cafarnaum e uma grande multidão acompanhava ele. E por que essa multidão acompanhava Jesus? Porque elas queriam alguma coisa de Jesus. Elas queriam milagres. Elas queriam ser curadas. E a Bíblia diz que ninguém foi. Mas uma mulher, a Bíblia diz que tinha 12 anos, que estava doente, sangrando. Ela olha para Jesus e o que ela reconhece, irmão? Ela reconhece a unção na vida de Jesus. E ela reconhecia a unção nos mínimos detalhes. Ela dizia: se eu nem precisa ele orar na minha vida, mas se eu estiver perto dele, eu encostar só a minha mão nas vestes dele, eu serei curado. Sabe o que é isso, irmão? É reconhecer a unção na vida de Jesus. Porque enquanto a gente não reconhecer a unção na vida das pessoas que Jesus colocou no seu caminho, as coisas não vão acontecer. Sabe aquele chefe que você tanto fala mal dele? Que Deus colocou ele lá? Se você começar a reconhecer a unção de Deus, de autoridade lá no seu trabalho, vai ser ele que vai promover você para um cargo maior. Você está entendendo isso, irmão? Porque quando a gente fala, todo mundo pensa que é só igreja. Não, o pastor está aqui porque ele está advogando em causa própria. Não, eu estou advogando em favor da honra, tanto dentro da igreja como fora da igreja, porque eu abri a mensagem, depois você escuta ela de novo, escuta a de manhã de novo. Eu abri a mensagem dizendo que isso é uma cultura do mundo que tem invadido a igreja. Então não é uma tese de defesa da desonra dentro das igrejas, não é isso. É uma tese de defesa da desonra dentro do mundo em que vivemos. Mateus capítulo 10 diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim, Jesus está dizendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando para quem? Para os discípulos. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque eles é meus discípulos, o que Jesus está dizendo? Que não é gente grande, que não é o cara grande que é o discípulo dele. Ele está dizendo: aos meus pequeninos, porque eles são meus discípulos. Por que Jesus fez questão de dizer: quem der um copo de água fria a um pequenino? Ele está dizendo: a esses meus discípulos que têm falha, que estão em processo de construção, de amadurecimento igual a você, quem der um copo d'água para esses que são cheios de falha, mas porque eu escolhi deixar eles para liderá-los, ele diz: eu asseguro que não perderá sua recompensa. Mireza Maura diz: é impossível honrar a Deus sem honrar pessoas. Querer honrar a Deus sem honrar pessoas é religiosidade.
Honra é uma chave que abre as portas dos céus. Aprendam isso. Honra é a chave que abre a porta do céu. E eu quero aqui nesse tempo apresentar a vocês 3 tipos de recompensa que resulta no princípio da honra. Primeiro, nenhuma recompensa. Lucas capítulo de número 5 e o verso 17 diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Naquele dia específico, a unção de Deus na vida de Jesus era uma unção de cura, de curar. O texto vai dizer isso. Naquele dia, quem chegasse perto de Jesus ia ser curado. Por quê? Porque a unção de cura naquele dia estava na vida de Jesus. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e abaixaram a sua maca através de uma abertura até no meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados são perdoados. E os fariseus e mestres da lei começaram a pensar, eles não falaram nada, eles só pensaram: quem é esse homem que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Eles não tinham nem falado nada. A unção de Jesus, presta atenção, o texto. Jesus entrou com uma unção específica naquele dia para curar. Quem tocasse na veste, no cabelo, em qualquer lugar de Jesus, que respeitasse aquela unção, era curado. E a multidão estava ali, tinha muita gente enferma querendo ser curado. Desce um paralítico no meio da multidão ali, pelo telhado. Jesus olha para o paralítico e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque pecado perdoado, irmão, vale mais do que uma cura. A Bíblia conta a história de 10 leprosos que chegaram até Jesus pedindo para ser curado. Jesus curou os 10, foram embora, depois voltou um para adorar a Jesus. E aí Jesus falou assim: cadê os outros 9? Ninguém voltou para dar graças a Deus? E o paralítico falou: ninguém voltou. Aí Jesus falou: vai, porque a tua fé te salvou. Ou seja, aqueles 10 estavam indo para o inferno doente. Jesus cura eles, e um volta, e obtém o que? A salvação. E os 9 agora continuam na sua mesma jornada em direção ao inferno, só que agora estão curados, sem lepra. Então, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, Ele está dizendo: é mais poderoso eu perdoar os teus pecados para que você viva uma eternidade poderosa no céu, do que você ser curado e ir para o inferno sendo um pecador. E aí os fariseus começaram a pensar, junto com o povo que estava lá. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele diz: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa.
Imediatamente ele se levantou na frente deles, pregou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Esse texto é um texto extraordinário, porque eu fico pensando, gente, tem dia que Deus me usa para curar pessoas. Eu falei aqui de manhã, eu não sei se a irmã está aqui à noite, mas acho que no ano passado, no final do culto, nesse horário, a irmã me procurou, a gente tinha feito uma campanha aí para pegar fralda, para doar para uma pessoa que eu não sei nem se era da igreja. E aí tinha algumas fraldas que não se viu, e sobrou um pacote de fralda, eu estava com ele na mão no final, porque não ia servir para a criança. E aí o casal chegou para mim e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por nós. O casal era um casal que tinha vindo naquele dia. E ele falou: eu queria que você, porque assim, geralmente as pessoas que nos pedem oração no final, são aquelas pessoas que estão chegando agora, porque aquelas pessoas que muitas vezes que convivem comigo, que sabem os meus defeitos, que sabem aonde eu erro, eles esquecem de olhar para a unção que eu carrego e acabam olhando para mim, assim como para os nossos pastores. Mas naquele dia a moça veio lá com o marido dela e pediu: pastor, nós estamos fazendo tratamento faz anos e anos e anos, e eu não consigo engravidar. E naquele dia eu senti de Deus de orar por ela. Eu falei: eu vou orar por você, e você vai ficar grávida. Você crê nisso? Creio. Orei, aonde a irmã está aí com a cadeira, irmã? Orei aí. Quando terminou de orar, eu falei assim: Deus, abençoa a vida dela, que essa irmã fique grávida. Quando terminou de orar, ela foi saindo, eu falei: ei, espera um pouquinho, eu estava com um pacote de fralda, pacotezinho rosa. Eu falei: para que você saiba que Deus ouviu tua oração, guarda esse pacote de fralda aqui, e você vai usar na sua menina. Mas você fala assim, tipo, e você não lembra, eu não lembrei disso. Semana passada que ela veio falar para mim. E aí ela, no domingo passado, ela me parou ali de novo, meio me abraçar, falou: pastor, nós fizemos o exame já está grávida faz tempo, já está grávida, e vai ser menina. Sabe o que é isso, irmão? Respeitar a unção, porque não é o vaso, é aquilo que o vaso carrega. Eu falei aqui, de manhã cedo estava a esposa do Jonas, tecladista da igreja, entrou no meu gabinete, estava grávida, feliz, perdeu, abortou a criança, 3º aborto, engravidou 3 vezes e abortou. Foi conversar comigo que estava entrando em depressão, e começamos a conversar, e depois eu orei e falei: irmão, fica tranquilo, Deus vai te engravidar de novo. E aí, quem vê, ela está com a vergonha desse tamanho já. Terminou um culto pela manhã, ali onde está a câmera, a Jéssica do Diego, não sei se está aqui, a Jéssica do Diego, eu não sei porquê, daquele momento Deus, ela ia passando, eu peguei no braço dela e falei: olha, daqui a um ano você está grávida, sem ela pedir oração, sem nada. Ela falou: está repreendido, pastor. Falou isso. Um ano depois o Isaac nasceu. O Isaac está aí. A esposa do Diego, trabalha com o Fabinho, perdeu também a criança. E o enterro da criança foi, eu não lembro da cidade, mas foi em Atibaia. A irmã, né? Foi em Atibaia, não é isso? Foi uma cidade fora, a irmã. E ela chorando no velório do filho dela. Eu falei: irmã, Deus está ouvindo as tuas lágrimas hoje, você vai ficar grávida. A irmã já tem filho. Sabe por quê, irmão? Porque não é vaso, é a unção que está na vida do vaso. Muitas pessoas têm bloqueado daquilo que Deus quer fazer na vida deles, porque não acreditam mais. Mas não é esse aqui o carpinteiro? Então Lucas,
Nesse texto que eu acabei de dizer, o texto enfatiza que o Espírito Santo estava na vida de Jesus naquele momento para curar. E por que as pessoas não foram curadas naquele momento? Porque somente aquele paralítico foi curado? Porque existia naquele momento um ambiente de desonra, e no ambiente de desonra pouco pode ser feito, num ambiente onde não se tem honra. No ambiente de desonra, a incredulidade prevalece, porque como é que eu vou acreditar numa oração, numa palavra que é ministrada na vida de um dos nossos pastores, ou na vida de alguém, se eu não honro, se eu não acredito que Deus pode usar a vida daquela pessoa? Perceba que o Espírito Santo estava num ambiente específico para curar, mas não havendo um ambiente de honra, vem uma outra pessoa de fora, quebra o telhado, desce ali, acredita na unção que está na vida de Jesus e é curada. Tem pessoas que o sentimento de desonra é tão grande que ela não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo no meio aonde ela está. E aí você pergunta, por que é que algumas pessoas são curadas? Por que algumas pessoas a palavra transforma e outras não? Ô irmão, eu não posso dizer, mas a Bíblia diz que Deus sonda o coração de cada um de nós. Deus enxerga o coração de cada um de nós. Algo chamou a atenção de Jesus para aquele homem. Era a capacidade dele honrar a unção que estava ali na vida de Jesus. Então você que faz parte de um ministério, irmão, honra teu líder. A bênção de Deus na tua vida vai sair por ela, pela vida do teu líder, o teu líder de casais, o teu líder de homens, o teu líder de mulheres, o teu líder de jovens, teu líder da terceira idade, mas ela é uma menininha comparado comigo. Não olha para o vaso, olha para a unção que o vaso carrega. Mas eu posso ser vó dela, não importa. O vaso é pequeno, mas a unção é grande. Liberte-se. A verdadeira honra tem origem no coração, e Deus conhece o nosso coração. Segunda recompensa da honra, uma recompensa parcial, Marcos capítulo 6, e o verso de número 1, esse aqui eu vou ler o texto inteiro, até o 5, Marcos capítulo 6, e o verso de número 1 diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-se, maravilhavam, dizendo: da onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Olha, presta atenção, Jesus volta para a cidade onde ele foi criado, Nazaré. Chegando lá, ele começa a operar, e as pessoas começam a olhar, mas da onde que vem essa sabedoria inteira para ensinar? Da onde que vem essa unção? Da onde que vem esse poder? Mas aí, eles param por aí e começam a olhar para o vaso. Eles tiram o olho da unção e começam a olhar para o vaso. E aí o que eles dizem? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ó, o pessoal que acha que Maria ficou virgem depois que ela teve Jesus. Só alegria ela e José, ó. Aqui já está dizendo que teve o quê? Quatro irmãos, Jesus. E não vive entre nós as suas irmãs? Com as suas irmãs. Então, Maria constituiu família, depois que Jesus nasceu. Ela foi virgem até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu,
ela teve a sua vida com José. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Então entre os seus parentes e a sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos impondo a mão. E admirou-se da incredulidade deles. Então Jesus, ele não conseguiu fazer milagres ali na casa dele, ali na cidade que ele tinha sido criado. Por quê? Porque as pessoas olhavam para ele e diziam assim: mas esse aqui a gente conhece. A gente conhece. Quando a gente brincava, ele meteu uma predada em mim. Eu conheço, como é que pode? Meu irmão, você não conhece quem Deus quer usar. A pessoa que Deus quer encher pode estar do teu lado. E se você for olhar para quem ela era antes, meu irmão, você precisa reconhecer a unção. De manhã cedo, aconteceu aqui um problema de uma chave. E na hora do culto, o pessoal aqui é chave, 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 vem para cá e chave, chave, chave. Aí veio uma pessoa e falou para mim: pastor, precisa fazer isso aqui. Eu falei: irmão, eu não vou fazer nada. Se vira aí, procura um outro pastor aí, eu não vou fazer nada, eu tenho que pregar. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei com aquilo no meu coração, pregando de manhã cedo, com aquilo no meu coração. Eu falei assim: cara, eu não devia ter falado daquele jeito com o irmão, ele estava só tentando ajudar. Resumindo, no final eu pedi desculpa para ele, e ele me perdoou. Mas aí eu fiquei pensando noutra coisa, na unção que esse irmão carrega, que se fosse um outro tempo, pela vida que ele vivia antes de Deus salvá-lo e colocar a unção de Deus na vida dele, se eu falasse daquele jeito, hoje eu estava no micro-ondas. Você sabe o que é o micro-ondas que a turma usa lá, né? O micro-ondas que o pessoal usa lá é tipo, coloca a pessoa, amarra a pessoa, coloca ele, enche ele de pneu, até aqui para ele não se mexer, mete álcool e toca fogo e deixa morrer. Eu faria, pela vida dessa pessoa no passado, eu estaria no micro-ondas. E naquele momento que eu falei aquilo, eu reconheci naquele momento a honra, a unção que ele carrega. Porque só pode ter uma vida transformada do jeito que ele tem, se ele carrega uma unção diferente, uma unção que vem de Deus. Porque naquele momento, se ele fosse ele no passado, ele já ia espanar. E ele ainda falou assim: não, pastor, o senhor pode falar, o senhor é meu pastor. Eu falei: não, irmão, nenhum pastor pode falar de qualquer jeito com ninguém, nenhum. Não pode falar com sua esposa, com seus filhos, com nenhum membro. Não, eu estou errado. Foi isso que eu falei para ele. E aí a gente se abraçou. Não se beijou. E ele também não pagou um almoço para mim, e eu não paguei, mas foi tudo tranquilo. Mas o que eu estou falando para você é da unção. Então a Bíblia diz que Jesus voltou lá, mas não pôde fazer muitos milagres. A pergunta é: por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? O que foi que impediu? E a resposta está no versículo anterior, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano agradável do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu o assistente, sentou ali e disse: hoje se cumpre essa palavra. Jesus falou isso na sinagoga, e o pessoal falava assim: mas espera aí, ele foi criado entre nós, como é que ele está dizendo que a unção de Deus, que a palavra de Deus está se cumprindo na vida dele? Eles não entenderam aquilo que Jesus carregava. Daí em diante o povo começou a questionar sobre a autoridade de Jesus. Eu sei que provavelmente para aqueles que não vão entender o que eu estou pregando aqui, vão achar que eu estou advogando em causa própria, ou estou dando indireta.
Mas na realidade, irmão, eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho compromisso em transformar esse lugar aqui num picadeiro, de fazer show, de dar 2, 4 glória a Deus e pôr a igreja para gritar, para se espernear. Não, não. A minha preocupação aqui é levar um povo para o céu. A minha preocupação aqui é que você entenda essa chave poderosa que pode abrir a tua vida física e espiritual aqui nessa terra. Eu não tenho compromisso. Eu já passei dessa época. Já teve tempo quando eu comecei a pregar, que eu fazia, quando eu chegava eu vejo aqui muitas vezes quando eu chamo os pregadores para pregar aqui na igreja, eu observo. Eu sou um cara que observa. E aí ele fica assim, ó. Está de costa, né? Aí de vez em quando ele está dando uma olhada. Sabe o que ele está fazendo? Está vendo a quantidade de pessoa que está chegando. E aí ele fica lá e olha. E olha. Para ver se a igreja vai ficar cheia. Eu fui desse tipo. Por quê? Porque eu não estava preocupado com as pessoas que vinham. Eu não estava preocupado em transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Eu estava preocupado em ser aplaudido. Teve uma vez que eu fui convidado para pregar numa igreja aqui no Vila União. E aí eu jejuei. Aí eu preguei na igreja que eu estava lá antes. E aí tinha uma mensagem, pensa numa mensagem top da galáxia. E aí eu falei, não, essa aqui eu vou pregar lá no congresso. E não preguei, Deus não me usou nada lá, porque eu não preguei aquilo, era para pregar aquela palavra e eu não preguei. Porque eu falei, não, vou pregar para onde tem mais gente. Quando eu cheguei lá na igreja, a primeira coisa que eu vi foi o quê? Tinha um ônibus na frente, eu não entendi nada. E aí eu perguntei assim, o que está acontecendo? Não, a igreja está indo não sei para onde lá. E eu falei, mas eu fui convidado a pregar? Acho que ninguém queria pregar. Aí quando eu olhei, resumindo, que eu entrei na igreja, que eu olhei, na hora de pregar, tinha pouquinhas pessoas, jovens ali, me deu um desânimo tão grande. Aí Jesus falou assim, olha, a mensagem que você ia pregar hoje, era para você ter pregado o domingo passado, e hoje eu ia te usar. O convite que eles receberam foi de cima da hora, estão indo congregar lá nessas igrejas que o pastor diz assim, fecha a igreja, e vem todo mundo aqui para a sede. Foi lá. E às vezes eu pregava, e eu fazia o apelo, porque se não via ninguém sabe, meus apelos demoravam mais do que o culto, porque enquanto não viesse uma turma na frente, para mim não passar vergonha, irmão, Deus hoje pode ser o seu último dia, você pode sair daqui, o caminhão te atropelar, venha na frente, receber a oração, o avião pode cair, venha na frente, e aí quando vinha, tipo assim, às vezes tinha uns irmãos lá, uma senhorinha do coque, né, que você vê assim, se Deus voltar naquela hora, ela é a primeira que sobe, e eu acho que elas pensavam assim, não, para mim ajudar esse pobre pregador, eu vou lá na frente, vou levar mais um irmão, para ele poder orar, para a gente ir embora, jantar. Então eu já passei desse tempo, e eu peguei a visão que um pastor, contei na semana retrasada, às vezes a gente tem um grupo de pessoas, aprendam isso, tem um grupo de pessoas e a gente olha assim, mas tem pouca gente, a gente fica desanimado, o louvor, você notou o louvor quando é o louvor de congresso, quando é o louvor de conferência, é aquele louvor animado e tal, aí quando você olha que tem pouca gente lá e o louvor né? Daquele jeito, bem devagarinho. Por quê? E aí Jesus diz assim, ei, quem você pensa que é? Se eu que sou eu, dono do universo, da galáxia, eu me alegro em estar no meio de quando tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, você pensa quem é? Porque qualquer reunião que a gente faz tem no mínimo 15, 20 pessoas, e a gente diz, não, mas Jesus fala assim, eu fico no meio de 3 pessoas e você pensa que você é quem? Seu melhor. Esses dias fui pregar numa igreja, cheguei lá, o pastor não estava lá para me receber, chegou depois, o negócio que a gente tinha combinado para preparar, não estava preparado, e eu comecei a carnalidade a entrar em cima de mim, eu falei, não,
vou embora. Aí o Espírito Santo, Sandro. Aí eu calmei. Aí eu falei assim, independente do que acontecer, eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. E foi o que eu fiz. E eu sempre, meu pensamento é, independente do que seja, eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. Então por que Jesus não conseguiu? Por que aquela recompensa foi uma recompensa parcial? Jesus conseguiu curar só poucos que estavam ali, porque a maioria das pessoas que conheciam Jesus não estavam reconhecendo a unção de Deus que ele estava na vida dele naquele momento. E a Bíblia diz, por isso Jesus curou poucos. E para finalizar, terceiro tipo de recompensa, a recompensa completa. Mateus capítulo 8 conta a história de um centurião romano, no qual o servo dele está doente, e ele chama Jesus para curar aquele servo. Jesus falou, eu vou. Ele chamou, Jesus falou, eu vou. E quando Jesus estava para ir, o centurião parou e falou, não, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando, eu digo vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E Jesus disse assim, que nem mesmo Israel viu uma fé igual à fé daquele homem. E o que é que tinha de diferente na fé daquele homem? Tinha que ele reconheceu aquilo que os judeus não reconheceram. Ele reconheceu uma autoridade que Jesus tinha sobre a vida dele. Aprendam isso, irmão. Você só tem a unção que você respeita. Você só carrega a unção que você respeita. Se você não respeita nenhuma unção, para mim, tem um monte de desengrejado aí. O Júnior, eu sempre lembro das mensagens que você prega, mensagem que você falou dos desigrejados. Tem um monte de desengrejado aí que estão desigrejados, por quê? Porque não respeita a unção das outras pessoas. Eles acham que todas as pessoas são iguais. Existem homens e mulheres desconhecidos aí que carregam uma unção poderosa que transforma a nossa vida. Agora o problema é que nós precisamos pedir que Deus tire esse óculos nosso da carnalidade, para que a gente possa enxergar a unção de Deus na vida das pessoas. Quando Elias chega para aquela mulher, uma viúva, e ela está catando uns gravetos ali, quem sabe o que é o graveto? São madeira fina, os galhozinhos pequenos secos. E Elias fala, o que você está fazendo aí? Ela falou, estou catando uns gravetos aqui para fazer um bolo com o resto de farinha que sobrou, e aí eu vou comer e depois vai morrer eu e meu filho. E Elias falou, faz um pouquinho, faz um bolo para mim. A mulher já não tinha nada e o pastor ainda quer usurpar aquilo que a mulher tinha. A Bíblia diz que a mulher reconheceu a unção na vida de Elias. Ela foi lá e fez o bolo, ela deu para o profeta comeu, e o texto termina assim, da botija o azeite não acabou, e da panela a farinha não cessou, porque ela reconheceu a autoridade que estava na vida de Elias. O que mais me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, é que no versículo de número 7, Jesus já estava dizendo que ia curar o servo daquele homem. Um soldado romano, que reconhece a autoridade, porque ele era a autoridade. E aí, ele reconhece a autoridade de um carpinteiro. Quem era um carpinteiro? Não era ninguém ali no contexto dos romanos que estavam que estava dominando o reino daquela época. Os romanos eram muito importantes, porque era tanto que as pessoas compravam a cidadania romana para poder se sentir importante. É tanto que quando Paulo está preso e descobre que ele é romano, aí o carcereiro chega para ele e fala assim, mas Paulo, peraí, eu sou cidadão romano, mas a minha cidadania custou um preço, um valor muito alto. Quanto você pagou? Ele falou, não, eu sou
romano de nascimento. E aquele romano olha para um carpinteiro de Nazaré, e ele reconhece aquilo que Nazaré não reconheceu, que naquele carpinteiro existia uma unção de Deus. E ele honrou aquela unção. Ele disse: olha, eu não sou digno que você entre na minha casa. A atitude deste homem fez Jesus declarar que não encontrou em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus coloca o romano no mesmo patamar de João Batista, de Maria, dos seus discípulos. Ele diz: esse homem me mostrou uma fé tremenda, de reconhecer em mim que existe uma unção de Deus, um propósito de Deus. Então aprenda isso, irmão. Você quer ser abençoado lá na sua empresa? Respeite a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida lá. Pastor, mas o cara, no tempo certo, irmão, se for de Deus, ele vai sair de lá. Mas enquanto isso, vai ser ele que Deus vai usar para te abençoar. Reconheça a autoridade do seu professor, da escola, da faculdade, porque é ele que vai abrir a porta do conhecimento para a tua vida. Amém? Reconheça as autoridades que Deus colocou sobre a tua vida e honre essas autoridades. Porque a Bíblia diz que devemos honrar, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Agora, a honra é uma coisa que eu estou falando e advogando em causa própria. Vamos ver rapidinho o que a Bíblia fala sobre a honra. Romanos capítulo 13, verso de número 7, diz assim: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. 1 Timóteo capítulo 5, verso 3, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Os cabelos brancos nós devemos honrar. Provérbios capítulo 21, verso 21, o que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Provérbios 22 e 4, o galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, a felicidade está em quê? Em honrar. A riqueza está em honrar. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor e a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Só honra quem tem humildade, quem é humilde. Romanos 12, 10 diz: amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Está falando da igreja, de nós, independente da patente, você honrar a pessoa que está do seu lado. Êxodo 20 e o verso 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Ei, jovem, quer viver mais? Com saúde? Honra o teu pai e a tua mãe, respeita ele. Mas se ele estiver errado, continua respeitando. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com a tua fazenda. E eu poderia, falar muito aqui. Igualmente, vós, marido, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Está falando da honra no casamento. Está falando da honra do filho. Está falando de honrar a autoridade. A honra é uma chave poderosa que abre portas. Meu irmão, é inadmissível que você queira entrar no céu
brigado com a sua mãe e com o seu pai. Conserta isso, irmão. Conserta isso. Você quer morar com Deus e... mas o meu pai... Não, irmão, conserta. E avança. Honra. Isso é honra. Você não estava na pele dele, você não viu o que aconteceu. Perdoa. Mas meu pai foi um pai ausente. Não importa, irmão, perdoa e avança. Honra. Porque é princípio. E você lembra que princípio a gente não se discute, a gente só faz. Faça e vai dar certo. Então que nós possamos criar uma cultura de honra na nossa família. Nós somos uma família aqui, irmão. Nós não somos somente uma igreja. O que quer dizer igreja? No grego quer dizer eclesia, que é um ajuntamento de pessoas, uma assembleia. Nós não somos isso. Nós somos uma família, que precisamos reconhecer e honrar aquilo que cada um tem de especial. E perto de você, talvez você não conheça, tem uma pessoa especial, que carrega algo precioso de Deus dentro dela. Então que nós possamos honrar. Eu gostaria que você ficasse de pé, vamos orar. Aleluia. Entra, está. Põe aqui para o pessoal cantar aqui, ó. Põe aqui essa Sueli. Pode entrar, a casa é sua, esse é o Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Fale com ele, ti. fale com Jesus, diga: Senhor, eu quero primeiro te honrar, Senhor. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero Coloque a mão no seu mais coração. viver sem ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Te louvamos, ó Deus, por essa chave que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, Pai. Senhor, que eu seja uma pessoa, Deus, que honra a minha família, que honra meu casamento, que honre as pessoas que estão próximas a mim e que honre as pessoas que estão longe de mim, Pai. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, que a Tua cura possa vir nas nossas vidas, Pai. Porque nós entendemos, ó Deus, que a honra, ela abre portas espirituais. Que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a nossa vida, em nome de Jesus.